Eu nunca pensei que fosse dizer isso em voz alta, mas naquela madrugada na BR-101, eu tive certeza de que algo que não deveria existir estava dentro do meu caminhão, viajando comigo, escondido na minha própria carga. E antes que você pense que isso é exagero, saiba que eu também pensei assim até o momento em que quase abandonei tudo no meio da estrada por puro medo. Essa história começa bem antes disso, quando eu ainda acreditava que lendas eram apenas conversa de posto. Eu estava no meio de uma viagem longa, sozinho, puxando uma carga gigantesca, pesada, daquelas que fazem qualquer caminhoneiro redobrar a atenção, porque um erro mínimo pode custar caro. A estrada seguia... Conforme os quilômetros passavam, eu comecei a perceber que algo não se encaixava naquela viagem. Não era cansaço comum e nem preocupação com a carga. Era como se a estrada estivesse me empurrando para um estado de alerta constante. Em determinado ponto da BR-101, notei algo parado no acostamento que não deveria estar ali àquela hora. Uma presença imóvel demais para ser ignorada, mas comum o suficiente para que minha mente tentasse justificar. Eu segui em frente, tentando racionalizar, dizendo para mim mesmo que caminhoneiro vê coisa onde não existe, mas a sensação de incômodo só aumentava. Quanto mais eu avançava, mais a lembrança da lenda do corpo seco vinha à tona, não como medo direto, mas como uma ideia insistente que eu não conseguia afastar. Eu não tinha visto nada de fato, mas sentia que algo tinha me notado, como se aquele trecho da estrada tivesse marcado minha passagem. A partir dali, a viagem deixou de ser apenas trabalho, e eu comecei a entender. Depois desse ponto, minha cabeça começou a trabalhar contra mim de um jeito que nunca tinha acontecido antes, como se cada pensamento estivesse sendo puxado para o mesmo lugar. Eu tentava me concentrar na rota, nos horários, na responsabilidade da carga, mas a lenda do corpo seco surgia na minha mente sem ser convidada, trazendo lembranças de histórias que eu ouvi ao longo dos anos e sempre tratei como exagero. O mais estranho é que não era um medo imediato, era uma pressão constante, uma certeza silenciosa de que algo tinha mudado naquela viagem. Eu me pegava questionando decisões simples, pensando em rotas alternativas, cogitando paradas que normalmente eu ignoraria. A sensação era de estar sendo empurrado para um erro, como se aquela estrada estivesse me testando aos poucos. Quanto mais eu avançava, mais difícil ficava manter a calma. E pela primeira vez em muitos anos de estrada, eu comecei a considerar que talvez algumas histórias não existam para entreter, mas para preparar quem insiste em seguir adiante sem acreditar, e foi nesse momento que percebi que aquilo ainda estava só no começo. Em um trecho mais isolado, eu tomei uma decisão que hoje sei que mudou tudo. Resolvi reduzir a velocidade e parar por alguns minutos. Não por necessidade mecânica, mas porque algo dentro de mim dizia que eu precisava quebrar aquele ritmo. Assim que parei, a sensação de estar sendo acompanhado ficou ainda mais forte, como se o simples fato de eu ter interrompido a viagem tivesse chamado a atenção para mim. Eu desci do caminhão rapidamente, tentando agir com naturalidade, mas minha cabeça estava cheia de pensamentos desconexos, todos levando para o mesmo lugar. Nada parecia fora do normal, e isso tornava tudo ainda mais inquietante, porque o medo vinha justamente da ausência de um motivo claro. Voltei para a cabine com o coração acelerado, sentindo que aquela parada não tinha sido um alívio, mas um convite silencioso para algo que eu ainda não conseguia compreender. E enquanto eu retomava a viagem, ficou claro para mim que dali em diante eu não estava mais apenas seguindo uma estrada. Eu estava sendo conduzido por ela. Pouco depois de voltar para a estrada, eu senti que o caminhão não respondia da mesma forma. Não era falha mecânica clara, mas uma resistência estranha, como se a carga tivesse mudado de comportamento sem motivo algum. Aquilo começou a me deixar nervoso, porque eu conhecia bem aquele veículo e sabia quando algo não estava certo. Minha mente passou a ligar pontos que eu não queria ligar, e a ideia de que eu não estava transportando apenas mercadoria começou a ganhar espaço.
Eu tentava manter a lógica, repetindo para mim mesmo que medo altera a percepção, mas cada quilômetro parecia reforçar o contrário. A sensação de estar sendo observado voltava com força, agora mais próxima, mais insistente, como se algo tivesse encontrado uma forma de permanecer comigo. Eu seguia dirigindo, mas já não me sentia no controle daquela viagem, e pela primeira vez passou pela minha cabeça que talvez o pior não estivesse do lado de fora da estrada, e sim comigo, seguindo no mesmo sentido, sem intenção de ir embora tão cedo. Em determinado momento, algo começou a interferir diretamente na minha atenção. Pensamentos que não pareciam meus surgiam do nada, repetindo ideias de abandono, de parar, de deixar tudo para trás ali mesmo. Eu tentava afastar isso focando na estrada, mas era como se minha própria mente tivesse sendo pressionada, conduzida para um estado de confusão constante. Eu comecei a questionar se estava realmente lúcido, se aquela viagem não tinha ultrapassado um limite invisível. A lenda do corpo seco já não era apenas uma lembrança distante. Ela parecia se encaixar em cada sensação que eu vivia, como se tivesse sido feita para aquele momento exato. Eu seguia em frente, mas a certeza de que algo tentava me influenciar crescia a cada minuto. E o mais assustador não era o medo em si, mas a sensação de que aquela presença queria algo de mim, algo que eu ainda não compreendia, e que a estrada continuava aberta, longa, me levando exatamente para onde aquilo desejava. A partir dali, comecei a perceber mudanças sutis ao meu redor que não tinham explicação lógica, como se a própria noção de tempo estivesse se comportando de forma diferente. Trechos que eu conhecia bem pareciam mais longos, e curvas que deveriam surgir logo demoravam a aparecer. Isso aumentava minha ansiedade, porque eu sentia que estava avançando sem realmente sair do lugar. Minha mente tentava se agarrar a lembranças de outras viagens, comparando trajetos, horários, qualquer coisa que provasse que aquilo era apenas impressão, mas nada se encaixava. A sensação era de estar preso em um trecho que se repetia, como se a estrada estivesse me mantendo ali de propósito. Quanto mais eu tentava acelerar e sair daquela área, mais eu sentia que algo invisível ganhava espaço, se aproximando do ponto onde eu não teria mais controle da situação. E foi nesse momento que comecei a entender que aquela viagem estava se transformando em algo que ia muito além de um simples relato de estrada. Em meio a esta sensação de avanço sem progresso, eu comecei a sentir um peso diferente dentro da cabine, como se o ambiente tivesse ficado mais denso, mais difícil de suportar. Meu corpo reagia de forma estranha, com tensão constante e uma inquietação que não passava, independentemente do quanto eu tentasse me acalmar. Eu já não conseguia distinguir se aquele desconforto vinha do medo ou de algo externo agindo sobre mim. A ideia de que aquela presença não precisava se mostrar para causar impacto começou a fazer sentido, porque o efeito dela era claro demais para ser ignorado. Cada decisão simples, como manter a velocidade ou seguir em frente, exigia um esforço enorme, como se eu estivesse sendo desgastado aos poucos. Eu seguia dirigindo, mas já entendia que aquela experiência não tinha a intenção de me parar de imediato, e sim de me enfraquecer, preparando o terreno para algo que eu sentia estar cada vez mais próximo de acontecer. Foi então que comecei a ter a sensação clara de que aquela presença já não estava apenas ao meu redor, mas ligada diretamente a mim, como se tivesse encontrado uma forma de me acompanhar sem ser vista. Pensamentos que não combinavam com meu jeito surgiam com força, dúvidas sobre seguir viagem, impulsos de parar em locais sem motivo, ideias que não pareciam nascer de mim. Eu lutava internamente para manter o controle, repetindo que precisava chegar ao destino, que aquela carga dependia de mim. Mas quanto mais eu insistia nisso, mais difícil ficava sustentar essa convicção. A lenda do corpo seco começava a ganhar um novo significado, não como algo que aparece de repente, mas como algo que se infiltra, que testa limites, que observa até encontrar uma brecha. Eu seguia em frente,
mas com a certeza de que aquela experiência estava evoluindo para um ponto decisivo e que em algum momento eu seria obrigado a encarar de frente aquilo que vinha me acompanhando desde o início da estrada. A essa altura, eu já sentia que estava sendo levado a um limite que nunca tinha experimentado em anos de estrada, como se cada quilômetro fosse uma cobrança silenciosa que eu precisava pagar sem entender o motivo. A confiança que sempre tive em mim mesmo começou a falhar, e isso me assustava mais do que qualquer lenda, porque eu sabia que um caminhoneiro sem controle da própria mente se torna vulnerável. Eu tentava lembrar quem eu era antes daquela viagem, como se isso pudesse me ancorar na realidade, mas tudo parecia distante demais. A sensação de estar sendo observado já não causava surpresa, apenas um cansaço profundo, como se algo estivesse me desgastando de propósito. Mesmo assim, eu continuava, porque parar já não parecia uma opção segura, e enquanto seguia pela BR-101, ficou claro para mim que aquela experiência estava se aproximando de um ponto sem retorno, onde eu teria que enfrentar algo que vinha se preparando desde o começo da viagem. Quando finalmente comecei a reconhecer sinais de que havia movimento humano adiante, uma parte de mim tentou se agarrar a isso como se fosse uma saída, mas outra parte sabia que aquilo não significava que tudo tinha acabado. A sensação de pressão diminuiu por alguns instantes, o suficiente para eu perceber o quanto eu estava esgotado mentalmente, como se tivesse passado horas lutando contra algo invisível. Eu não sentia vitória nem alívio completo, apenas a estranha certeza de que aquela presença não tinha desaparecido, apenas recuado. Era como se estivesse me observando à distância, avaliando até onde eu iria. Eu mantive o foco em seguir adiante, evitando qualquer decisão impulsiva, porque entendia que qualquer fraqueza poderia ser o que aquilo esperava. Mesmo com sinais de normalidade surgindo ao redor, algo dentro de mim dizia que aquela experiência ainda não tinha terminado e que o desfecho daquela noite estava mais próximo do que eu imaginava. Depois daquela noite, eu segui minha rota e concluí a entrega, mas algo em mim ficou diferente, como se uma parte daquela estrada tivesse continuado comigo mesmo depois do fim da viagem. Eu nunca contei essa história esperando que alguém acreditasse completamente, porque sei como soa para quem nunca viveu algo parecido, mas também sei que quem conhece a estrada entende quando algo foge do normal. A lenda do corpo seco deixou de ser apenas uma história antiga e passou a ser um aviso silencioso, daqueles que só fazem sentido depois que você passa pelo que não deveria. Até hoje, quando retorno à BR-101 em horários parecidos, eu sinto a mesma cautela, a mesma necessidade de atenção redobrada, como se aquela experiência tivesse marcado um limite invisível que não pode ser ultrapassado 2 vezes. Eu continuo trabalhando, continuo viajando, mas carrego a certeza de que naquela madrugada eu não estive sozinho, e que algumas presenças não precisam se mostrar para provar que existem, apenas esperar o momento certo para lembrar que ainda estão por perto. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.